Irmãos de Ideal Espírita, os espíritos que aqui se encontram, é uma alegria retornar ao Centro Espírita Vicente Paulo. Esse espírito que participou e continua participando da codificação kardeciana, a quem devemos muito no conhecimento, nos exemplos e nesse amparo que ele tem dado à doutrina espírita. Nós queremos, antes de tomar o rumo nosso aqui no tema, lembrar do nosso querido Brás, que eu até quase que vi ele aqui incorporado no Cleiton, porque o nosso querido Brás, como todos vocês sabem, sabia datas, nome de livro, tudo, quase que página, né? Um dia ele relatou tantas coisas no livro que tinha lá, né, do Humberto de Campos, que eu fiquei paralisada. Aí o Cleiton fez quase igual. Faltou um tiquinho, mas é porque ele não quis falar. Então, uma alegria muito grande também recordar de nosso querido Brás. Falávamos na vinda, né, Mário e o Nereu, do exemplo que ele teve aqui, nos deu no movimento espírita, não é? Não só aqui em Conceição, na região, São Paulo, no estado de São Paulo, Goiás, quer dizer, onde deixasse o Brás entrar, ele entraria com a doutrina e com certeza o Centro Espírita estaria muito mais bem amparado, porque era fiel a Jesus, Kardec e Chico, né? Nós, quando a Jéssica nos disse para vir aqui, nós ficamos pensando, vamos falar na missão do Templo Espírita, mas o nosso irmão conhece muito mais o centro do que nós, né? Queríamos falar um negocinho também, que a Maura falou da história da doutrina. Nós conhecemos, olha como eu já estou antiga, conheci pessoalmente, hein? A Ilka de Souza Melo Bichuete e o senhor Milton Bichuete, que estiveram aqui, né, no início do Centro Espírita Vicente Paulo. Ele não, ele já desencarnou, ela está com 93 anos, me parece, mas ele já partiu para o mundo espiritual. Foram nossos companheiros, principalmente a Ilka, foi daqui e foi no Chico Xavier. Ele disse assim para ela: você é um graveto do nosso feixe, vai lá para o Adelino de Carvalho. Aí ela foi, até ficar uma certa idade que já não teve mais condições, né? Mas ela está lúcida, mas está em casa, está mais adoentada, mas foi um casal que eu conheci daqui. Então, eu estou mais por dentro do que vocês imaginam, né? Estamos conhecendo, né, Maria Rita? Aliás, ele fala, quando ele ia no Adelino de Carvalho, ele falava, minha madrinha. E a Maria Rita, quando o Brás fazia alguma mensagem para nós, ele nos intitulava lá, e eu devolvi o título com outro, né? Família Sabedoria, que era Maria Rita, e ele entrava vocês também, tá? Mas então nós fomos buscar, até depois eu senti uma ligação com os exemplos maravilhosos, as colocações maravilhosas que o Cleiton trouxe para nós, da Revista Espírita, do Emmanuel e das lembranças dele, né? Mas a gente pensou também em falar, e ele tocou nisso, vocês tocaram nisso, né? Os companheiros que encontramos no Centro Espírita, né? Como é que nós precisamos relacionar com ele? Um filósofo já dizia no passado, o ser humano é um ser social. E essa sociedade não é só lá de fora, não. Aqui, então, precisamos primar pelo amor, pela bondade, pela humildade, pela união. Então, a gente foi buscar mais nada menos do que o Livro da Esperança, que tem essa história maravilhosa, que até o Nereu e o pessoal da Comunhão Espírita de Uberaba fez aquela segunda capa, porque vocês sabem muito bem da história, né? Que a pessoa desenhou a capa, e várias capas, e o Chico passou por várias capas, por várias capas, molhou. Não, olha que horror que mulher faz. Nossa, que horror. Aí então,
Tem problema, tá aí. Não tem problema, é ali, aqui tem. Eu até perdi que eu estava falando de vergonha. Aí o Chico, segundo o César que contou, não é, Nereu? O Chico foi passando e tinha aquela capa, né? Que cobria. Ele falou, nossa, que beleza, rosas cobrindo o espinho, né? Então, o nosso Nereu, juntamente com a turma lá, eles refizeram, né? Editaram uma nova capa e ficou muito bonita, né? Mas continuou as rosas tampando os espinhos. Espinho precisa de existir mesmo, porque a gente é muito difícil, então precisa despertar de vez em quando. Mas de vez em quando entrega uma rosa para nós, né? Ele falou que o evangelho cobriu os espinhos. Fala de novo, então. Não, é só isso. Ele falou, foi as rosas. Olha que capa linda. Não é que o evangelho segundo o Espiritismo cobriu os espinhos da Tá. Eu já tinha esquecido disso, tá vendo? Eu tinha esquecido. É aqui? Então vamos lá. O tema da noite é na construção do futuro, porque a gente vem para o centro espírita, nós consideramos, todos nós naturalmente, é uma luz gigantesca que nós recebemos com os ensinamentos da doutrina espírita, não é? Nos explica de onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos. Tem problema não, se não quer parar, deixa. Então nós sentimos que a gente precisa estar realmente preocupados com o futuro, mas vivendo o presente, não é? Eu não posso caminhar só olhando o futuro. Eu tenho que me preocupar com a construção do futuro, realizando as obrigações do presente. E eu ando sozinha? Não é? Desde tempos imemoriais que o homem está relacionando. O homem busca no outro alguém para dividir as suas dúvidas, incertezas, as suas verdades, as suas alegrias e as suas tristezas. Nós não estamos no mundo para sermos infelizes ou para sermos só felizes. Nós estamos aqui para construir um futuro, não é? Mas vivendo a realidade. E ainda sabendo, conforme a doutrina nos explica, a doutrina espírita nos explica, que estamos no mundo de provas e expiações, ou seja, apenas o segundo degrau da colocação do livro do nosso querido Allan Kardec, então nosso esforço precisa ser maior. Quando a gente diz nosso esforço, é da coletividade, mas principalmente da coletividade espírita, porque Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então nós estamos recebendo muitas lições, muitos missionários. Gente, um Eurípides Barçanufo aqui perto, não vivemos a época dele, mas temos registros em livros, e também quando tivemos a oportunidade de ir lá, antigamente, no passado, ele já não estava aqui naturalmente, porque eu estava lá quando ele foi, né? Então, as pessoas que conviveram com ele falavam daquela mediunidade, mas do aquele coração humano que o nosso querido Eurípides Barçanufo tinha. E Bezerra de Menezes, a gente imagina um espírito do bem caminhando entre a multidão. Certa feita, o Chico Xavier, conversando com os amigos, disse assim, eu gosto muito do Emmanuel, viu gente? Vou falar isso, mas gosto demais dele. Não fala do Paulo também não, e André Luiz, que eu não gosto, viu? Eu brinco assim lá no grupo. Então ele falou assim, o Chico, quando Bezerra de Menezes chega no portão do grupo espírita da prece, do portão, vocês lembram que tem, né? Aquele lugar, vai até lá. Mudou um pouquinho, mas vamos lembrar daquele reto, né? Até na varanda ele leva 20, 30 minutos. O Emmanuel leva 5 segundos. Mas naturalmente, por quê? A tarefa do Emmanuel era maior ali, era dirigir todo aquele trabalho de um missionário chamado Chico Xavier.
Aí a gente também agradece a oportunidade de ter conhecido Chico Xavier, de ter acompanhado várias de suas atividades. Graças a Deus, né, existiam algumas janelas, a gente fincava o cotovelo ali, não saía enquanto ele não lesse a última página. E depois ainda ficávamos vendo ele cumprimentar as pessoas, conversar, porque o ouvido estava esticado para ouvir o que ele dizia. Então nós nos consideramos não privilegiados, mas consideramos que tivemos a oportunidade de conhecer espíritos missionários, estarmos ao lado dele, por exemplo, no abacateiro, né? E a gente até falava com os companheiros, né? Quando ele dizia assim, foi com o Nereu hoje, né? Ele punha o evangelho no peito, quando ele pegava a mãozinha aqui, depois que os outros tinham falado de 2 a 4 minutos. Marca para mim o tempo, quando faltar 5, você me fala. 2 a 4 minutos. Aí ele punha o evangelho aqui e dizia assim, o nosso querido Emmanuel está pedindo que a gente diga. Aí eu ainda falei para o Nereu e falo isso para outras pessoas. Penso eu que muitas daquelas falas era ele mesmo, né? Entretanto, a humildade dele era tão grande que ele não estava preocupado. Então ele dizia o Emmanuel, que nós consideramos aquele benfeitor, né, que presidiu a obra que está escrito nas tarefas. Então é do livro do nosso querido Emmanuel que nós vamos ler na Construção do Futuro, né? Mas a gente busca quem? Jesus, né? A gente respira Jesus, a gente ama Jesus, mas a gente precisa trabalhar os ensinamentos dele no nosso coração, na nossa coletividade espírita e no mundo lá fora. Então existe sempre no Livro da Esperança uma citação que Emmanuel coloca e depois ele vai comentar. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Então é aquele pedacinho em que o Pilatos, né, chega perto dele, vós sois reis, né? Vou só resumir. Ele falou, tu dizes que eu sou, mas meu reino não é deste mundo. Quem esteve lá, né, neste momento, já acendeu no próprio espírito, já colocou a sementinha do ensinamento que existem várias moradas. Entretanto, que é de Jesus, é um lugar altamente de alta concepção espiritual. O reino dele não é deste mundo, mas graças a Deus, ele aceitou a incumbência de ser o governador espiritual do planeta, e Allan Kardec coloca para nós que ele é o modelo e o guia. Para quem é o modelo, para quem é o guia, é aquele espírito, é aquela pessoa que devemos seguir. A palavra esclarece, o exemplo arrebata. Está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Estou copiando o Braz agora, né? Então a gente observa, os ensinamentos estão vindo lá para trás, mas o amadurecimento nosso foi chegando para que a gente pudesse compreender esse reinado de Jesus, né? Imagine que reinado é este, né? Vamos deixar para lá que a gente não dá conta mesmo, né? Aí o Emmanuel vai estudar essa lição, mas ele primeiro, ele coloca os ensinamentos da doutrina espírita e não o dele. Primeiro a doutrina. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade passam a existir. Então ele fala aqui para nós, agora mesmo a gente leu outro ponto, muitas vezes a pessoa tem dificuldade, ele coloca aqui,
a ideia é vaga nessa amplitude de conhecimentos que a doutrina espírita traz e que nós já conseguimos colocar um pouquinho de terra no nosso coração e colocar essas sementes de entendimento, não é? Hoje, para nós, se para algumas pessoas carecia de certeza absoluta, para nós não precisa fenômenos. Nós já passamos do fenômeno. Lembra do livro Seara dos Médiuns? Aviso, chegada e entendimento. Já chegou o aviso lá com Kardec, né? Os espíritos vieram, depois vieram para outros países, principalmente para a pátria do Evangelho, e hoje é o momento de entendimento. E entendimento não é só o raciocínio, não. É prática também. Na medida em que eu entendo algo, eu não posso praticar de forma diferente. Se eu aprendo aos 5, 6 anos de idade para atravessar uma rua, que quando o sinal está verde é para que os carros passem, com 5, 4 anos de idade, eu não posso, né, avançar o sinal verde porque pertence a outra categoria. Eu sou pedestre, eu tenho 5 anos, por exemplo, mas eu entendi já. Então, quando fala aviso, chegada e entendimento, está contido na palavra entendimento a prática. Porque para ficar só aqui não é lucrativo. Emmanuel fala que precisa fazer uma ligação do cérebro com o coração e, naturalmente, do coração passar para as mãos, para a prática. Nós não podemos ficar só na teoria. O Espiritismo, diz o Evangelho capítulo 2, item 3, veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens se mostram maduros bastante para apreenderem a verdade. Porque, naturalmente, à época de Jesus, a nossa maturidade carecia de entendimento. E a gente observa na doutrina espírita no nosso país, no início, quando os fenômenos pululavam, quando crianças, com 9, 10 anos, assistíamos no centro Batuíra de Uberaba, as pessoas chegarem, incorporarem na reunião pública, caírem, não é? Mas o que também faltava? Faltava estudo. As pessoas não eram alfabetizadas, não tinham escolas públicas, não tinha como eles lerem o livro dos Espíritos e o Evangelho, eles ouviam, porque não haviam estudado, eram analfabetos. Eurípides Barçanufo pede, né, quando ele vai à reunião em Santa Maria, que uma das partes da bem-aventurança fosse explicado pelo médium fulano de tal, que era analfabeto, pelo João Evangelista, e ele veio e falou, pelo analfabeto, ou seja, o espírito compreende. Aquele que já ascendeu, já conseguiu compreender as coisas espiritualmente, ele pega no ar, mas nós precisamos de ler. E aquela época tinha pouquíssima leitura. E o incentivo à leitura nos próprios centros espíritas, você que é Beatriz, que falou da problemática, da falta de recepção, isso tudo existiu no passado. Nós tínhamos que entrar no centro e ficar calados. Era assim. Era uma ordem severa, parece que a gente entrava num ambiente e que não podia comentar. É lógico que a gente tem que discernir, né? O momento de se confraternizar, de conversar, de confabular, de trocar ideias e o momento de ouvir. Isso, como professor, a gente ensina na escola, na sala de aula, né? O momento de ouvir, o momento de falar, porque senão passa-se a condição de aprendizado. Então, quando a gente passa a ler, e nós passamos, até o movimento espírita contribuiu muito para isso,
O senhor Muniz sabe disso, e ele conta aquele caso que ele foi na Cometrim Uberlândia, né, senhor Muniz? E recolheu ensinamentos sobre evangelização espírita, não é? Então, eles passaram a implementar a partir dos conhecimentos recebidos, lógico que eles já estudavam, a partir dos conhecimentos recebidos. Então, gente, nós precisamos de olhar esse lado no passado. Agora, hoje não. Hoje tem escolas a perder de vista. Tem escola pública municipal, escola pública estadual, escola particular. Então, hoje não tem desculpa. Todos nós temos acesso à educação formal, à intelectualização, e por isso os livros espíritas podem ser consultados e lidos tranquilamente. Então, hoje não tem desculpa. Mas vamos com Emmanuel aqui, porque senão eu vou ficar, a hora que ele falar o tempo, né? Emmanuel vai fazer uma radiografia dos frequentadores da casa. E ele nos coloca, eu estou lembrando dos dirigentes, tá? Dos dirigentes da casa espírita, daqueles que tomam conta das tarefas, coordenam as tarefas, né? Ele vai falar sobre os frequentadores, depois ele vai, né, fazer um apanhado geral. Aí o que acontece conosco? Esperavas, ele diz para nós, pelos irmãos do caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedas-te, muita vez em amargoso desalento, porque tardem a vir. Então, a gente adentra no centro espírita, está dirigindo uma casa espírita, então a gente quer que o companheiro chegue para que a gente divida a tarefa. E é esse o objetivo. Não é concentrar na mão de um, não. É dividir a tarefa. Mas, por outro lado, ainda padecemos deste problema, não é? Tarefas no centro espírita, para fenômeno, vocês não precisam nem parar as mãos, são múltiplos, né, os frequentadores. Para estudos, eu vou levantar 2 mãos para ficar um pouquinho mais simpático. Não é não, mas vamos para ficar mais simpático. Para trabalhar, 5. Se você contar com 5, seja vitorioso, né? Então, a gente não pode quedar, nós não podemos abaixar, nós não podemos desanimar se companheiros não aparecem. Gente, imagine o senhor Joaquim Cassiano, que nós o conhecemos. Quando ele começou a tarefa, não tinha quem dividia, não, gente. Era ele, mais ele com ele. Era ele que recebia as pessoas. Não tinha por falta de conhecimento, porque as pessoas não iam pelo preconceito da doutrina espírita, né? Então, nós não podemos cair no desânimo por esse problema. Isso sempre existiu. Sempre faltam, sempre tardam. Mas, deixa eu lembrar, é o Braz. Não tardam os espíritos. Eles não tardam. Você firma o compromisso de vir à casa espírita e desenvolver uma tarefa, os espíritos estão aqui primeiro. Eles já organizam, inclusive, quando é reuniões doutrinárias, aquelas faixas de luz protegendo a mesa, protegendo os visitantes, não é? E aqueles que não podem entrar têm que ficar lá de fora. Uns podem. Uns que o coração já está um pouquinho, né? Então, eles chegam primeiro. Então, a gente não precisa desanimar, não. Aí, Emmanuel continua fazendo a radiografia. Observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o entendimento te pacifique. Prezados irmãos, nós que já estamos na doutrina há algumas décadas, não é? A gente nunca, às vezes, perante um problema, nós perdemos um pouco a paz, perdemos às vezes um pouco a tolerância, não temos tolerância para com o próximo, né? Então ele lembra, a estrada da evolução, ela é longa. Nós estamos no 2º degrau e com dificuldades a rodo, não é? Então, se o companheiro está trazendo problema, e nós? Que tipo de problema nós estamos trazendo para os outros? Porque nós não encontramos
a pacificação interior e muitas vezes nem no companheiro. Milhares desses irmãos são corações de pensamento verde, são novos, né? Que te rogam apoio. E muitos outros seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Quantas vezes chegam na nossa casa espírita jovens, não só da idade, tem gente que tem 60 anos e é jovem com 15, né? E quer trabalhar. Primeiro trabalho que eles gostam de procurar, fenômeno mediúnico. Aí você oferece outro trabalho, até na sopa. Ele vem com aquele entusiasmo no primeiro, no segundo domingo, no terceiro. Depois de alguns meses você vai lá para cumprimentá-lo, não está mais, né? Mas é porque, como a nossa evolução ela exige tempo, ele ainda está verde para aquela tarefa. Então deixa, não tira a paz por isso, porque lá na frente ele mesmo vai falar em outro tópico. Lá na frente ele vai chegar. É como aqueles filhos que os pais têm, né? Uns amadurecem primeiro, outros depois, outros nem amadurecem, né? Porque a gente sabe perfeitamente que às vezes o pai nem amadureceu. O Estevão era bem mais maduro do que o Jochedeb, não é verdade? Olha que amadurecimento espiritual grande tem o nosso querido Estevão, e o Jochedeb não compreendeu nada de nada, né? Pôs fogo lá na fazenda, né? Então, outros são inibidos por névoas interiores, são aqueles companheirinhos ou o próprio espírito, de acordo com as suas vivências do passado, trazem aflições íntimas grandes e que se transformam como sombras, como névoas. Então, eles não conseguem a alegria de participar de um trabalho espírita como nós conseguimos. Como o Cleiton contou das crianças, não é? Olha que lição para todos nós. Isso vai nos servir de exemplo sempre. E aí a gente começa a contar esses casos para que o nosso espírito amadureça as palavras, para que as nossas ações estejam de acordo com os ensinamentos de Jesus. Tão bom falar da doutrina que a gente acha que o tempo não passa. Aí Emmanuel continua: repara os que se renderam às lágrimas excessivas. Chega para você no centro, ele só conta problema. Você contou uma história, mas tem gente que é vítima, né? Ele sempre vive o problema. O pai, a mãe, o irmão não tem problema, não. Ele que é que vive o problema, ele é o coitadinho, na visão dele, né? Então, são esses que choram perante a vida, não é choro de lágrima, não, né? É choro de palavra, muitas vezes. Choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros, infinitamente mais desditosos, infelizes, a lhe suplicarem auxílio nas vascas da aflição, nos estertores da aflição. Às vezes ele está com uma pessoa muito mais sofrida do lado dele, né? Ele não enxerga. Você começa a falar com ele, os olhos dele ficam um tiquinho assim e já salta para o problema dele. O problema dele é um problema gigantesco, né? Mas a gente sabe que não é assim. Todos nós temos as nossas dificuldades do passado. Todos nós, vivendo num mundo de provas e expiações, o que a gente acha que a gente tem que aguentar? Chicote no lombo, não é verdade? Tem que ser dificuldades, não é chicote não. São as dificuldades, as dores, os trabalhos difíceis, tanto lá fora, quanto na família, quanto no centro, para nós nos educarmos vivenciando. Se nós não vivenciarmos de uma maneira diferente, porque o Espiritismo nos ensina a mudar, o que valerá tudo isso que nós temos recebido como um farol gigantesco, não é? Então a gente precisa lembrar que atrás, isso é antigo, né? E atrás de você tem muita gente que sofre, não é?
Atrás da gente tem tanta gente que não comeu direito hoje. Tem tanta gente que não orou. Tem tanta gente que nem pensou em Deus. Então, como é que ele vai conhecer, entender, aceitar o trabalho espírita, que é um trabalho dignificante? Apesar das nossas dificuldades, ele é de uma maravilha, né, que eu não sei definir em palavras no nosso português, nas nossas línguas, né? Mas vamos continuar com o nosso Emmanuel. Contempla, isso para nós, né? Os que passam vaidosos, sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Lá no Evangelho não tem? Ele fica rico, depois ele esquece, não é? Esquece aqueles, não, trabalha como eu trabalhei, por isso que eu construí a fortuna, né? Mas às vezes as dificuldades daquela pessoa são tantas que ele precisa mais de orientação, mais de um braço amigo e de um olhar piedoso do que de lição. Essas lições deprimentes, críticas que nós muitas vezes fazemos. E olha, gente, a fortuna e a miséria são as duas dificuldades nossas, diz o Livro dos Espíritos, né? A fortuna por causa da vaidade mesmo, né? E a pobreza por causa da revolta. Porque tem pobres, né, pobres financeiramente falando, que são ótimos, transitam muito bem pela pobreza. Mas tem uns que reclamam muito, assim como os ricos ficam vaidosos com aquilo que recebeu. Habituaram-se tantos os ricos às vantagens, as enganosas vantagens da moeda abundante, que perderam o senso íntimo. Ah, tem gente passando fome? Tem. Acho que já não pode sair daqui, né? Eu estou saindo muito tempo. Não ligam, gente. Não desperta no senso íntimo dele a necessidade. Abrindo um parênteses, nós lemos uma reportagem essa semana retrasada, melhor dizendo, passada, que as roupas, que essas enchentes no Rio Grande do Sul, chegaram muitas doações, tanto a outra quanto agora. Mas as de agora diz que chegou. Eu vou falar o nome, porque eu preciso falar. Biquíni, roupa suja, roupa rasgada, roupa que não tinha condição. Então, eles estavam pedindo para mandar roupas com condições. Gente do céu, que isso? A pessoa precisando de um agasalho, você mandar biquíni? Não é? Está fora de propósito. Quer dizer, perderam o senso íntimo. Quando eu vou doar algo, não é? No centro espírita ou fora dele ou na minha casa, tem que estar em bom estado para uma pessoa que tem as condições financeiras pequenas. Às vezes ele não tem condições de comprar uma linha, um botão, um sabão a mais para poder lavar. Gente do céu. Então é preciso que a gente lembre disso. E a casa espírita nos ensina isso há muito tempo. Nós é que estamos muito difíceis de aprender. Enumera os que se embriagam de poder transitório, né? A pessoa tem um poderzinho assim, aí ela olha por cima. Ele fica embriagado com aquilo. É como se ele tivesse bebido, ele sai do mundo e não se preocupa mais com os outros, porque o poder adquirido transitoriamente, ele sabe que é transitório, mas ele não pensa nisso, não é bom pensar, não é? Ele fica embriagado. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia, da perseguição, sem darem conta disso, né? Então eles acham que são sempre perseguidos, né? Por quê? Eles abusaram da autoridade. Então, eles estão errados, mas a autoridade é que está errada. Porque eles não têm mais, eles acham porque tiveram autoridade e poder, estão perseguindo-os. Não olham os equívocos. Mas o Emmanuel vai puxar minha orelha agora mesmo. Não sei se é só a minha, não. Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade em egoísmo envolvente, né? É muito triste, né? Às vezes a gente assistiu isso no passado e agora com o feminicídio é pior ainda,
Ah, se o fulano deixar, eu faço. Isso foi o passado. Ah, não posso deixar o cabelo curto porque meu marido não gosta. Eu já ouvi isso no passado, viu, gente? Já ouvi isso. Então, isso chama egoísmo. Pode ser da mulher e do homem. E a gente tem que lembrar, a gente esquece disso. Mas a gente tem que lembrar que nós somos reencarnacionistas. Hoje eu estou no corpo feminino. Mas na outra encarnação eu posso estar num corpo masculino. E aí, vou continuar egoísta? Vou continuar abusando dessa questão do machismo quando é homem e da mulher da subserviência, que não está existindo muito mais, graças a Deus. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Então, às vezes você encontra pessoas, né, que fica apegado a móveis, fica apegado a casa, fica apegado a coisas materiais que elas tiveram. Fica apegado, adoece por isso, né? E ainda cultiva exigências, porque a gente observa que as pessoas que são apegadas às coisas materiais, se você trouxer um pano para limpar assim, ela vai falar, não, você tem que limpar primeiro assim, ó. Assim, e o medo da gente estragar, né? É o apego excessivo, eu falei ali a maçaneta, mas são coisas importantes, né? Apego excessivo. A gente tem que fugir desse egoísmo, foi Emmanuel que falou no Evangelho, né? Sobre o egoísmo, a gente tem que fugir dele. Vamos dar um cartão vermelho, não é? Vamos dar um cartão vermelho, já passou a Copa, já não ganhou mesmo? Vamos dar um cartão vermelho para esse egoísmo. Vamos pedir ele para dar um jeito, mas quem é que tem que dar esse cartão? Eu que tenho que dar para mim mesma. E dar um jeito de mudar esse egoísmo. Vamos ver o que o Emmanuel traz agora. Anota os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam no mundo. Os doutores, os juízes, não tem nada contra nenhum deles, viu, gente? Mas é que a gente fica tão assim, hipnotizado por esses títulos, não é? A pessoa às vezes fica tão hipnotizada por título que ela às vezes não aceita nem sequer voltar a pedir uma desculpa, como você pediu, para uma pessoa que ela deixou de atender bem, quando é um doutor, não é? Então, a gente, se não tiver cuidado, a gente dá mais valor para esses títulos humanos, nos hipnotizamos por eles, do que a nossa própria vida física, que nos dará uma construção espiritual melhor, né? Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores, que olvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir. Ou seja, eu vim com uma programação reencarnatória, com deveres a cumprir. Aí o que eu faço? Eu busco direitos. Eu vou atrás dos direitos. E hoje está uma facilidade para ter direito. Nas reportagens de televisão, quando se encarna alguém de forma diferente, eu uma vez vi e ouvi um apresentador de programa falando, eles querem a reparação humana, eles querem que seja a justiça feita, é o dinheirinho, né? Então, veja bem, está tão fascinado com essas coisas que esqueceram o dever que tinham para com a sociedade e para com eles próprios. Quantas vezes nós é que causamos os problemas? Na via pública, na família e no centro, não é? Onde vivemos. Então, a gente precisa sair dessa fascinação e ler lá no livro, o livro dos médiuns, né? O perigo de uma fascinação em nossas vidas. E não é só porque a pessoa está fascinado. Emmanuel está mostrando que diuturnamente nós podemos estar fascinados por essas coisas. Aí ele vem dando uma outra visão.
A gente fala daquilo com tanto rigor, né, que eu falei, acompanhando o que ele falou, falei, vou falar com rigor, né? Agora eu vou falar com suavidade que trouxe, né? Então ele mostrou tudo aquilo que a gente é e encontra. A gente é, porque eu sou também tudo aquilo ali que tinha, eu ainda sou. Aí ele fala assim para nós, nenhum deles atrasou por maldade. Todas aquelas situações que ele colocou foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. A gente sabe que os espíritos superiores são nobres. Eles puxam a nossa orelha e depois eles dão aquele amparo, aquele apoio para que a gente possa seguir de maneira diferente, não é? Então, olha, não foi a maldade que levou ao atraso, foi a ilusão que nós fomos vítimas dela, criou aquele nevoeiro, periferia da vida, mas não é a vida física só, a vida é espiritual, né? Mas todos nós regressaremos com os problemas que tivermos à verdade triunfante. E quem é que vai nos ajudar? A doutrina espírita, o espiritismo vivenciado numa casa espírita. É lógico que não é só aqui. É porque é aniversário do centro, então nós vamos enobrecer o centro. É lógico, são 68 anos de trabalho, mais do que 68 anos, né? Então a gente vem num centro espírita, vai ouvindo, guardando as lições, participando dos estudos, da evangelização, do passe, do enxoval do recém-nascido, todas as atividades, tanto de estudo quanto de assistência fraterna, para que a gente possa tomar o caminho da verdade em realeza. É a realeza de Jesus, sim, né? Para que a gente possa ser realmente um seguidor da doutrina espírita, um seguidor de Kardec e Chico Xavier e um seguidor de Jesus, que é o nosso mestre querido. Está quase encerrando, viu, gente? Para todos eles, bondoso, e nós precisamos aprender também. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, você também falou em renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Então, quando você encontra alguém na casa espírita que não conseguiu realizar aquela tarefa, não se preocupe. Vai dando oportunidades para quando ele estiver presente. Mais na frente, amadurecido, compreendendo, estudando, entendendo, ele vai começar a praticar. É essa função que Emmanuel traz para nós. Aí encerra com Jesus, né, gente? Entretanto, é Emmanuel, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo. Vou parar nessa vírgula aqui. Todos aqueles nossos irmãos que nós encontrarmos ou formos, estes irmãos, não significa que nós vamos caminhar para o desânimo ou vamos desistir da tarefa. Não, vamos continuar enquanto nós estivermos aqui e, se Deus quiser, do lado de lá, nem que seja numa casa transitória, não é? Aquela casa que sai de um lugar, a hora que o fogo vem, nem que seja nessa, nós tivermos essa oportunidade. Aí ele continua, porque embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. É o que a doutrina espírita traz para nós. Nós não acreditamos porque a pessoa vem falar para nós.
além de ler, nós vamos raciocinar sobre. Nós vamos com a lógica de 5, com a lógica de Kardec, compreendendo que nós somos pessoas com raciocínio e com fé, mas uma fé, usando a palavra anterior de nosso querido Emmanuel, raciocinada. Não é uma fé que vai colocando aqui, eu vou aceitando, não. É uma fé que examina, né? Emmanuel Franciscano de Xavier, mas eu não fiquei satisfeita, não, eu vim comigo. Nossos agradecimentos aos trabalhadores do Centro Espírita Vicente de Paulo pelos 68 anos de registro deste templo de amor e mais alguns anos antes de atividades dedicadas ao bem e ao próximo, com absoluta fidelidade a Jesus, Kardec e Chico Xavier. Que Deus abençoe a todos. Que Jesus, nosso mestre, seja nossa referência legítima nos trabalhos realizados. Ao patrono Vicente de Paulo, nossa gratidão permanente. Parabéns. Mas nós não vamos terminar agora. Maria Dolores, através da psicografia de Chico Xavier, deixa-nos esta oração. Senhor, deixa que eu te agradeça novamente as dádivas de amor que me fazes aqui. Devo, Senhor, a ti a graça da atenção dos amigos queridos que me escutam, ofertando-me o próprio coração nos ouvidos atentos. É por eles, Jesus, na alavanca da estima, que aspiro a caminhar montanha acima, no anseio de encontrar-te em toda parte. Agradeço-te ainda, de espírito contente, este recinto amigo, doce, claro, em cujo seio a dor de tanta gente encontra proteção, alívio, amparo. Sobretudo agradeço toda mão que te serve nesta casa e toda voz que ensina a celeste grandeza da doutrina, em que a tua palavra descortina ante os filhos da terra o reino do amor puro por meta luminosa do futuro. Tem que olhar, né, gente? Às vezes falha. Agradeço-te mais o teto generoso, a luz que me ilumina, o lápis que me atende, o perfume de amor que se desprende da mesa que me acolhe. O exemplo dos que sofrem sem qualquer rebeldia e a fé dos que te buscam dia a dia, doando aqui bondade e entendimento, apagando em teu nome toda marca de dor e sofrimento. Por todos os tesouros que nos dás, neste pouso de paz, tesouros de alegria, vida e luz, deixa que eu te repita. Obrigada, Jesus. Maria Dolores, Chico Xavier, parabéns ao Centro Espírita Vicente Paulo, aos companheiros que partiram e continuam assessorando no mundo espiritual, aos companheiros que estão encarnados e continuam a desenvolver a tarefa, apesar de todos aqueles problemas que o nosso querido Emmanuel aponta para nós, ele aponta no fechar da sua mensagem que precisamos entender que cada um, em outras palavras, está no nível e que é necessário nós termos tolerância, nós termos amor, nós termos humildade, bondade no coração, porque sem isso as casas espíritas não estariam com as portas abertas. Nossos espíritos, nossos corações estariam muito mais aflitos, sofrendo muito mais por não terem o apoio, o amparo que se encontra numa casa espírita. É muito importante o culto no lar, os nossos estudos que fazemos no lar, mas sabemos que aqui no Centro Espírita, uma comunidade espiritual trabalha constantemente. Nós, agora mesmo, iremos para nossas casas, todos nós. Os espíritos continuarão os trabalhos
principalmente após a meia-noite. Não é? Quando nós dormimos, muitas vezes são realizadas, como diz lá no Obreiros da Vida Eterna, as reuniões na casa espírita, e nós somos levados durante o sono para ouvir muitas coisas que precisamos realizar no nosso dia a dia. Então, o centro espírita, gente, é muito importante. A existência do centro espírita aberto ao público, com as suas atividades de estudo, de trabalho, de assistência fraterna, é eminentemente importante para a nossa evolução espiritual. Tem problemas? Tem. Tem coisas a melhorar? Tem. Nós precisamos nos unir mais? Precisamos. Precisamos seguir mais Jesus? Precisamos. Mas sem a casa espírita, particularmente, eu me sentiria como se um familiar muito querido tivesse afastado de mim. Então, nós parabenizamos a casa pelo esforço, pelo trabalho, que a gente sabe que há 68 anos era muito mais difícil ser espírita, havia muito mais preconceito. Então, os nossos irmãos, com todas as dificuldades, enfrentaram a própria sociedade e trouxeram para nós essa edificação, que não é composta de tijolos, da luz, do teto, de tudo que existe aqui. Ela é principalmente erguida no plano espiritual e desenhada aqui para que nós encarnados tenhamos a oportunidade de ouvir as lições da vida eterna. E Jesus precisa estar presente em todas as atividades da doutrina espírita. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, ele é o Espírito que aceitou a incumbência de governar a terra, de receber os exilados de capela, de receber espíritos outros ainda dedicando seu tempo ao mal, mas que vão mudar ao longo das encarnações. E isso a gente aprende com o Espiritismo dentro de uma casa espírita. Então, nós, quando entramos num centro espírita, nós sentimos que estamos entrando num local mais importante que tem no mundo para nós. O mais importante que tem no mundo para nós é o centro espírita. Nossa casa é importantíssima? É. A família é importante? É. Mas quando adentramos o centro espírita, nós recebemos aqueles fluidos benéficos e salutares, e o entendimento e a visualização, as leituras, as pregações, os esclarecimentos dos nossos queridos irmãos, que vão sendo colocados como semente do nosso espírito, para que o nosso espírito, para que a construção do futuro do nosso espírito esteja vinculado ao planeta com melhores condições, onde nós habitaremos e onde o mal terá um pouquinho só de força e nós teremos muito mais oportunidades de praticar os ensinamentos desse querido mestre que veio não sei da onde, que eu não sei, não tenho termo para explicar, e veio oferecer para nós os seus exemplos, pessoalmente, vivenciando com a carne, para que a gente pudesse entender que eu só vou a Deus através do próximo. E nos ensinou também a alimentar o estômago vazio, quando ele dá o exemplo dos pães e dos peixes. Toda a vida de Jesus, como diz Emmanuel, nenhum exemplo deve ser destituído de importância. Então, Jesus é aquele emissário gigantesco em luz, em sabedoria, em amor, que Deus enviou para nós. E a doutrina espírita, o centro espírita, tem a obrigação de vincular as suas atividades aos ensinamentos de Jesus e aos ensinamentos de Kardec e de nosso querido Chico Xavier,
para que as práticas estranhas, para que os desvios não ocorram mais ainda e sejamos responsabilizados no futuro espiritual por aquilo que deixamos de fazer ou por aquilo que permitimos adentrar em nossas casas espíritas, né? Então vamos compreender, queridos e prezados irmãos, que um centro espírita é como se fosse um espírito carinhoso abraçando a todos nós, mas espera que todos nós também cumpramos a nossa parte de compreender, de entender e de praticar. Desculpe se nós falamos mais, eu ultrapassei os 5 minutos. Parabéns uma vez mais para os nossos queridos irmãos do Centro Espírita Vicente de Paulo. Muito obrigada e desculpe ter derrubado aqui a água, né? Obrigada, viu? Nós agradecemos, Sônia, pela sua presença, por esse estudo, em nome de todos os companheiros aqui da Casa Espírita. Quero agradecer pelo carinho, né, e pela homenagem aí, singela aí. E nosso muito obrigado mais uma vez. Para encerrarmos, né, eu queria convidar o nosso irmão Nereu para fazer a prece de encerramento. Se quiser também fazer algumas considerações, por favor. Antes do Nereu fazer a prece, eu queria mais uma vez agradecer a participação, a presença de todos vocês, né, de todos os nossos companheiros aí das outras casas espíritas, né, aqueles das cidades e regiões vizinhas. O nosso muito obrigado, sintam todos aí carinhosamente abraçados por todo o grupo aí, por toda a casa espírita, porque, como mais uma vez nós sabemos, somos todos aí irmãos, perante o nosso Mestre Senhor Jesus, né? E tenhamos a certeza, né, que aqueles que de uma certa forma estão no plano espiritual, que trabalharam, né, que trabalham incessantemente, estão muito felizes com esses momentos assim, né, nessa reunião. Nosso muito obrigado. E após o encerramento, aí nós fica todos convidados, né, para uma pequena confraternização com todos nós. Pessoal, boa noite a todos, a todas. Então eu quero fazer um convitinho, já que me permitiu. No início você lembrou do Confraternar, né, que vai acontecer no dia 16 de agosto, na vizinha cidade de Campina Verde. Estão todos muito empenhados com a realização do evento. Como o ano passado foi aqui em Conceição, né, os mesmos moldes, é uma manhã de domingo o evento, onde é a oportunidade da gente confraternizar, rever amigos das cidades da região, como também ouvir palestra e exposição, que será feita esse ano pela Creudiniz, lá de Ruvinópolis, e pelo Tiago Cardoso, da cidade vizinha de Uberlândia. Então estão todos convidados para participar deste evento no dia 16 de agosto. E aproveito, não está muito longe, em setembro nós teremos o Fórum da Mediunidade lá em Uberaba, no Memorial Chico Xavier. É um final de semana, é no sábado e no domingo, dia 12 de setembro e dia 13, à tarde do sábado e amanhã de domingo. E nós vamos estar recebendo o Jacobson Trovão, que é expositor espírita, reside em Goiânia, é o coordenador da área da mediunidade hoje da Federação Espírita Brasileira. Nós tivemos esse ano, quem foi na Cometrim, teve a oportunidade de ouvi-lo. Ele fala muito embasado na obra de Kardec e Chico Xavier. Então, uma oportunidade de nós também inteirarmos. O tema vai ser em torno das atividades mediúnicas da Casa Espírita. Fica o convite para todos. E vai ter oportunidade de participar, vai ter um momento de perguntas, tá bom? Então, vamos à nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos comemorando
os 68 anos desta casa. Sabemos que do plano espiritual, os benfeitores, os coordenadores, o patrono desta casa também prepararam essa comemoração, este evento, para que juntos pudéssemos valorizar as atividades de uma casa espírita, especialmente desta, que tantos se empenharam desde o início da sua fundação para as realizações das atividades, aqueles lembrados na leitura na abertura, mas também quantos outros estiveram ao longo desses anos trabalhando aqui no plano físico, dedicando o seu tempo, o seu trabalho, a sua boa vontade, a sua vontade de aprender e de contribuir na seara do Cristo. E que nós rogamos, Mestre, que esses benfeitores possam continuar a assistir os trabalhadores da atualidade deste momento, no plano físico, a amparar a todos aqueles que aqui buscam o esclarecimento, buscam serem acolhidos, orientados, a receber os ensinos de Jesus, que todos possam ser intuídos e inspirados para prosseguir a tarefa em Teu nome, Mestre, e que do plano físico e do plano espiritual possam unir os pensamentos, aproximar o entendimento para produzirem cada vez mais em nome de Jesus. E é em Teu nome, Jesus, de Deus e desses benfeitores, que declaramos encerrado a nossa reunião da noite. Que assim seja.